Começa. Então, vamos lá. É o seguinte, Gilberto, para todo mundo que está aqui, tá? Quando você entende de água, a primeira coisa que você se preocupa é a limpeza dela. Um dia eu falei na sala aqui que água limpa é melhor que água suja, aí teve alguém que falou assim: ah, mas isso é muito básico. Sim, mas o básico são as coisas que a gente mais esquece. Porque se todo mundo fizesse o básico, né, era bem diferente. A gente realmente passa por cima do básico, né, em todos os sentidos, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer com o aparelho da Kangen, ó, você tem duas maneiras de fazer água alcalina ionizada. Basicamente duas. Uma delas existe um processo eletroeletrônico chamado eletrólise. A eletrólise aplica-se uma corrente de cargas invertidas em eletrodos de titânio e platina. Como a água é polarizada, que a água, você sabe, né? A fórmula da água é o famoso H2O. O H, ele representa o hidrogênio na tabela periódica, que ele não, como ele tem uma escassez de elétrons, o elétron é aquele que confere ao átomo a carga negativa, né? Então, quando o elétron, quando o hidrogênio ele tem a carga positiva e o oxigênio tem a carga negativa, portanto, existe uma polarização eletrônica na água, nessas placas, um lado aplica sua energia positiva, do outro a negativa. A negativa atrai a positiva e a positiva atrai a negativa. Então você tem uma água rica em oxigênio de um lado e uma água ácida do outro. Porque o H+, o hidrogênio, lá na fórmula do pH, pH significa potencial hidrogênio iônico. O P é de potencial, o H de hidrogênio iônico. Quanto mais H eu tenho, menor o pH. Ele fica mais ácido. Quanto menos hidrogênio eu tenho, maior é o pH, então eu tenho uma solução básica, ou uma solução alcalina, que é toda solução cujo pH é maior que 7. Essa escala vai de 0 a 14. Então o 7 não está no meio, então ele é neutro, porque está no meio. Ele não é nenhum nem outro. Então eu tenho para a esquerda, eu tenho os pHs ácidos, que vai de 7 até 0, até 1, né? Por exemplo, o ácido sulfúrico, o ácido de bateria, tem um pH 1. A Coca-Cola, que as pessoas gostam de tomar, tem um pH 2,5. O ácido de clorídrico que você produz no seu estômago, e se você não produzir, se tem azia, é 2,5, 3. E aí vai subindo, né? A maioria das águas de torneira tem um pH 6,5, mais ou menos. Tem lugares como o norte e o nordeste do Brasil que a água é mais ácida. E depois tem as águas alcalinas, que é a partir de 7 ponto alguma coisa. A nossa é entre 9,5 e 10. Então, agora, voltando para o aparelho, a primeira coisa que eu faria seria comparar o selo do Inmetro entre os aparelhos da Aqualine e o aparelho da Kangen, ou da Taint, ou da Chanson, ok? Porque eles têm que fazer a mesma coisa em termos de limpeza de água. Então, você tem um selo de metro que ele mede três características da água. A característica física, o tratamento físico. O que é o tratamento físico? É a retenção de sólidos não dissolvidos. A perninha da barata, o zoinho da lagartixa, é a areinha, é o fiozinho de cabelo, é um material orgânico que está muito grande, entendeu? Tem que ter uma barreira para isso. Tem a barreira química, que é a retenção de química, retenção de agrotóxicos, cloro, metal tóxico, metal pesado. E depois tem que ter o bacteriológico, que se vier bactéria na água, ele tem que ionizar a bactéria. Não pode passar. Não é para vir, mas se vir, ele elimina. Então, o selo do Inmetro é para isso, é para dizer se essas três características estão aprovadas. O fabricante tem a prerrogativa de falar assim: ó, Inmetro, analisa para mim só a retenção de cloro. Pronto, o Inmetro faz. Ah, analisa para mim a retenção de cloro de particulado. Ele também faz, tá? Bom, isso posto, passa para a segunda parte do problema. Se ele apresentar um selo de metro que é no mínimo igual ao nosso, a conversa continua. Se não for igual, eu aconselho a conversa parar. Porque quem não sabe limpar a água não merece confiança para discutir ionização. Ok? Quando você comprar um tempero super top, você não vai colocar ele no joelho, ou no ossobuco, ou no músculo. Um tempero top você coloca na picanha, né? Coloca num contrafilé, coloca no ribeye, no tomahawk. Aí você não vai comprar carne de pescoço e botar o tempero caro.
Ionização é tempero caro, você tem que botar em água boa. Em água ruim, não. Então não me venha com água ruim, não. Mas se você não consegue limpar a água direita, eu não me interesso o que você faz com o pH dela. A conversa acabou por aí. Ponto. Mas se a conversa passar para o lado do pH, tá? O que que esses aparelhos fazem muito bem feito, esses aparelhos da concorrência? Eles fazem aumento de pH e diminuição de ORP. Ótimo. Então você vai lá no seletor dele lá e coloca pH 10, ele faz água com pH 10. Você coloca o RP menos 300, ele faz com menos 300. Ótimo, isso aí, parabéns. Mas ele não tem prol negativo. Não tem prol negativo. pH sem prol negativo não funciona. Não funciona. Ele não vai ter condição de produzir, de fazer a produção do ácido clorídrico no seu estômago. E se isso não acontece, você não tem o benefício. Está comprando lebre e está levando o gato para casa. E pensa numa lebre cara, porque esses aparelhos são R$ 20.000 no Brasil. Aqui é 3.900, US$ 5.000 um aparelho desse. É um absurdo, um absurdo. Eles estão brincando com a cara do cliente, literalmente, entendeu? Então, essas são as diferenças, tá? Então, o pessoal que vende, ó, gente, vender um aparelho para a saúde das pessoas no Brasil por R$ 20.000, você tem certeza que você está preocupado com a saúde das pessoas? Seja honesto, Pode vai. passar o do bolso dele. Pensa por um minuto, por um segundo. Poxa vida, aquele senhorzinho ali, o seu José da esquina, aposentado, eu tenho tanta dó dele, vou lá vender um aparelhinho para ele de R$ 20.000. Você tem coragem de fazer isso? E olhar na cara do seu José da esquina e falar: seu José, eu estou aqui porque eu gosto do senhor, porque não sei o quê, mas vamos fazer um consignado aí de 35 anos, né? O senhor pagar esse aparelho para eu poder ganhar 50% de comissão. Então, gente, ó, nós nos preocupamos com muita coisa, uma delas é democratizar e oportunizar para as pessoas. Porque vai ter aparelhos no Brasil que vai custar 90, 150, R$ 200 por mês de parcela. Todo mundo pode comprar. Aqui nos Estados Unidos, o nosso aparelho, o custo da água produzida por ele, de manutenção, é menor do que comprar engarrafada. Então tem que ter missão também, né? Tem que ter um lado realmente de fazer a coisa funcionar, tá certo? Então, um dos grandes lances da Colive é democratizar o copo de água alcalina. Porque um aparelho de R$ 20.000, imagina quanto custa o copo dessa água. Deixa eu mostrar como eles limpam a água, a micragem. Hum. Eita, não quis aparecer, peraí. Eu tenho aquele selo, eu vou abrir aqui, que é mostrar a cobra morta, né? Aqui, agora vamos lá, na live. Ou seja, Oi. enquanto o Sebastião acha aí, o meu mecânico comprou um aparelho de filtragem de água e colocou na oficina dele. Já comentei isso com o Sebastião. Ele pagou US$ 11.000. Pois é isso aí. Olha aí, ó. Ao Imetro deles aqui, olha lá a micragem. Você que fala aí, Sidney. Dá um zoom aí, Tião, dá uma aumentada nisso aí. Tem condição de aumentar isso aí? Olha lá, ó. Vamos lá. Esse selo aqui ainda não está nos aparelhos deles, tá? O selo que está no aparelho não tem noção, não. Não tem retenção e não tem eficiência. Eles mudaram agora a concepção, conseguiram um com eficiência bacteriológica. Mas a retenção de partículas dele é classe B, ó. Tá vendo aqui? Classe B, tá? A nossa é classe A. Eles passam até 5 micras de particulado no aparelho. Então, o selo deles, gente, com um aparelho de 20.000, tinha que ser pelo menos 5 vezes melhor do que o nosso selo, Deixa eu mostrar o selo que está atualmente. que está atualmente. Mostra lá o que está atualmente, Tião. Só um pouquinho. Pronto, só um minutinho.
Estão avacalhando aqui, eles estão de lá. Aqui, agora vai, deixa quieto. Vê se ele está aparecendo aí. Olha aí. Ó. Sem retenção de partículas. Esse é o que está nos aparelhos hoje, tá? Se você achar um amigo seu que tem canja e pedir para ele mostrar a foto do selo, olha lá, ó. É o Energic, né? Que é o fabricante, tá? Ele está sem retenção de partículas e sem eficiência bacteriológica. Aí não dá para competir, né? A conversa acaba aí. Acaba aí a conversa. Maravilha. Obrigado. Eu acredito que tem muitas pessoas que têm essa dúvida, porque assim, muita gente acha que por ser mais caro é o melhor, né? Até por falta de conhecimento, literalmente. Então, a gente, quando começa a conhecer e usar os equipamentos da Aqualife, é um negócio extraordinário. A gente fica muito feliz em poder estar levando o melhor para as pessoas, a qualidade, levando o conhecimento que eles podem ter melhor qualidade de vida com a água que eles estão bebendo, é diferente da água que é produzida nos equipamentos. E as pessoas elas ficam espantadas, né? Eu visitei alguns amigos meus mostrando os testes que o Sidney mesmo fez lá, com toda a condutividade do pH. O cara fica, cara, isso existe mesmo? Isso é possível? É possível fazer isso com um filtro que teoricamente é muito simples, tem uma vela ali que é produzida em cerâmica e consegue fazer isso tudinho. Eu vou ter essa qualidade na minha casa, fazer, é, replicar o que a natureza faz de melhor. Eu digo, cara, pelo que está aqui, o pouco conhecimento que eu tenho, que eu já vi, que já tomei aqui da água, é isso aí. Isso aí. Ô, Sidney, eu passei agora para o Tião. Tem um aparelho que uma pessoa que eu falei do produto da Aqualife para ele, ele veio me mostrar um aparelho que custa para você comprar, sem negócio nenhum, R$ 2.500, R$ 2.600. E Uhum. classe C, Pois é. de até 150 microns. Então, É. assim, como você falou, e a água, a ionização da água, pH, acabou. Se não sabe Porque, filtrar a ó, própria água. exato, esse é o ponto, entendeu? Cara, se você não consegue limpar a água, você tem que voltar para a escola, aprender a limpar a água, e depois você volta para a mesa. Porque como é que nós vamos falar de ionização, com um assunto mais química fina, se o básico você não está fazendo? Qual que é o teu compromisso com o teu cliente? E ainda está enfiando a faca no cliente, porque está muito caro. Está fora da realidade, gente. Nosso salário mínimo no Brasil hoje está R$ 1.500, R$ 1.300. Entendeu? Pelo menos a parcela. Com a parcela ficar em R$ 200 por mês para um cara pagar, um aparelho de 20 mil tem que ser vendido em quantas vezes, pelo amor de Deus? E tem uma empresa, Sidney, que ela utilizava os aparelhos da Aqualife, né? Isso há um tempo atrás. Ela resolveu montar o próprio aparelho, que é inferior ao nosso, e está vendendo a R$ 5.700. O mercado cinza no Brasil, ele nunca deixou de existir, né? Então, nós temos muita gente copiando. Então, o advogado meu acabou de falar agora um pouco ali aqui com a gente, que é o Dr. Leite. A gente coloca o processo no pessoal toda semana. Nosso produto é patenteado, né? Mas o brasileiro é muito descarado, entendeu? Eu já comprei produtos de outras empresas que está escrito lá, um kit de vela com a live, na nota fiscal. Direto eu compro aparelho de outras empresas, só para poder entrar na justiça, né? Eu compro, tal, ajusto o advogado vai e entra na justiça. E a gente já Teve, fechou várias empresas também, já deu polícia, já deu teve a uma, fiesta e tudo.